O que João Fonseca precisa melhorar no seu jogo para virar um top 10 e quem sabe até o primeiro do mundo no tênis? No vídeo de hoje definimos aí 5 pontos de melhoria no jogo do João e ainda um ponto bônus aí que com certeza caso ele consiga evolução nesses aspectos aí também do seu jogo, com certeza ele vai ser um tenista de elite, um top player aí. Lembrando que isso não é uma crítica ao jogo do João, nem muito menos uma cornetada, ponto fraco, nada do tipo, é simplesmente uma análise com certeza coisas até que os adversários do João vê e exploram no seu jogo, que seriam aqueles pontos, não dá nem para dizer que são pontos fracos, mas são pontos menos fortes no jogo do João, que com 18 anos já é um tenista muito completo, mas obviamente como todo tenista jovem, ele tem pontos a melhorar e eu tenho certeza que muito do que a gente vai falar aqui é algo que ele já vai aprimorar e já está aprimorando para sua carreira. Então vamos lá direto para a tela do meu computador. Para começar aí, lembrando que são 5 e um bônus ainda no final. Primeiro, pontos de pressão. A gente vem falando já há alguns vídeos que o João Fonseca ele tem um desempenho abaixo quando chega num breakpoint, tanto a favor quanto contra, num ponto importante de tie break, que é o que a gente chama no tênis de pontos de pressão. Né? Tie breaks ganhos, por exemplo, eles contam para esse critério. Então, o que acontece? O João ele é muito elogiado, né? Inclusive ele mesmo diz que uma das características dele é não mudar o seu estilo de jogo nesse tipo de ponto. E eu acho isso louvável, eu acho uma ótima qualidade, inclusive mostra que o tenista não está muito preocupado se ele vai errar aquele ponto. Aquele ponto tem que ser um ponto a mais, concordo. Só que os números não dizem isso. Né? Quando a gente vai analisar as métricas do João em relação a breakpoints convertidos, breakpoints salvos, tie breaks ganhos. Quando a gente analisa todas essas métricas que envolvem pontos de pressão, a gente vê que o desempenho do João ele é muito menor nesse tipo de ponto, ou seja, ele perde muito mais esses pontos do que o contexto geral dos outros pontos do jogo. E ele não muda seu estilo de jogo. E a gente até falou na última derrota dele, na penúltima derrota dele para o Tommy Paul, que talvez seja a hora do João analisar mais estrategicamente esses pontos de pressão e talvez não soltar sempre o braço. Né? Talvez o grande problema seja o João exatamente não mudar o seu estilo de jogo nesse tipo de ponto. Talvez por ser um ponto de pressão, o adversário também muda seu estilo, joga a bola mais na quadra, até o João errar, ele joga a responsabilidade para o João. Então acho que tem que ser feita uma análise também de como o adversário se porta nesse tipo de ponto e por que não o João ser menos agressivo. Né? A gente colocou essa reflexão no ar aí, eu acho que isso é válido para a equipe do João trabalhar, para que ele seja um tenista letal, né? Para quando ele tem a oportunidade, ele mate o jogo, né? A gente teve, no caso do Tommy Paul, ele teve 11 breakpoints e só quebrou o Tommy Paul uma vez. E o Paul teve um breakpoint e quebrou o João. Agora, recentemente, contra o De Jong, 5 breakpoints pro De Jong, em 4 ele conseguiu a quebra. Então, talvez no breakpoint, a favor ou contra, o João possa também pensar em mudar um pouco seu estilo. Fica só a reflexão. Esse é o primeiro ponto aí que a gente separou de melhoria no jogo do João. Segundo ponto, defesa de drop shots, né? Ficou bem claro nesse jogo contra o De Jong que usou e abusou das deixadinhas no João Fonseca e ganhou a maioria dos pontos. E não só o De Jong, a gente já vem acompanhando isso há alguns jogos, né? O João, talvez por ele ficar bastante atrás da linha de base e ele não conseguir ler rapidamente que o adversário vai dar um drop shot, a corrida frontal dele para a rede, ela precisa de uma evolução, ele precisa ser mais rápido, né, ter uma movimentação mais acelerada, aí uma leitura melhor do golpe do adversário para chegar nesses drop shots, né, e executar uma contra-deixada ou mesmo um contragolpe. Né? Então os adversários estão vendo esse ponto, o João acredito que já esteja trabalhando essa questão, mas é algo que é muito perigoso você ter, porque se o adversário souber que você tem essa fraqueza, entre aspas, no seu jogo, ele vai abusar muito, principalmente se for um cara habilidoso, como foi o caso do De Jong. Então esse também é um ponto de melhoria para o João. Terceiro ponto, backhand na corrida. Vocês já devem ter ouvido falar, né, que essa questão, quando os adversários exploram muito o backhand do João, jogam muito na esquerda. Tanto é que ele tem bastante dificuldade com tenistas canhotos, né? Porque o forehand do canhoto dá no backhand do João. Então, esse jogo, quando o tenista abre muito a quadra e o João tem que fazer esse backhand correndo, é um ponto que ele costuma errar mais do que o normal. Inclusive, o próprio backhand, ele é um golpe bom do João, mas que ele ainda precisa ser aprimorado, principalmente na devolução de saque.
né? A gente vê às vezes o João ele não baixa muito as pernas para devolver, então às vezes ele erra um segundo saque, ele joga na rede a devolução. Então tem alguns pontinhos ali que com certeza, mais uma vez, né? Isso não é uma crítica ao jogo do João. Com certeza o João, a equipe, né? Quem sou eu para dizer o que ele tem que fazer? Mas com certeza ele está aprimorando esses pontos e os adversários enxergam isso e exploram, até porque o forehand do João Fonseca é um míssil, né? Então os adversários vão ficar jogando no backhand do João, mesmo sendo um backhand bom, ele é muito abaixo do forehand. Então esse é o terceiro ponto. Vamos falar o quarto, quinto e o ponto bônus aí que a gente também acha muito importante. Só que antes eu preciso pedir muito a sua inscrição aqui no canal. Estamos batendo na porta dos 4.000 inscritos no canal. Precisamos da sua ajuda nesse momento. Quase a cada 5 pessoas que veem os nossos vídeos, 4 não são inscritos. Então por quê? Por quê? É de graça, ajuda nós. Clica ali no botão de subscribe, inscrever-se, deixa o like e se quiser deixar um comentário, a gente responde tudo, todos os comentários respondidos. Então, dê essa ajuda pra gente continuar produzindo conteúdo para vocês. Número 4, movimentação de pernas. Inclusive, esse item, ele é bem comum em tenistas jovens, né? A maioria dos tenistas, principalmente os que fizeram sucesso, eles tinham essa questão ainda não muito aflorada aos 18, 19 anos. É uma coisa natural da idade, principalmente do preparo e porte físico. Você vê que o João ele tá ficando mais forte, né? Dá pra ver fisicamente que ele tá crescendo e tá ganhando mais massa. E a movimentação de pernas é algo extremamente importante no tênis, né? Não preciso nem dizer. Mas talvez esse ganho de massa, esse crescimento e também a questão da idade, ela acaba sendo prejudicial à movimentação. E a movimentação de pernas, principalmente, é algo... Você vê, o João ele não é um cara lento, né? Ele tem uma velocidade. Só que por muitas vezes a movimentação dele não é veloz, né? Ele não é veloz na movimentação. Então isso também é um ponto de melhoria que a gente separou. Número 5. Isso aí acho que todo mundo já reparou e já deve ter falado algumas vezes. Paciência nas trocas, né? O João é um cara que de qualquer lugar da quadra ele consegue dar um winner. É um tenista muito agressivo, tem praticamente todos os golpes, tem uma direita fulminante. Só que nem sempre é necessário você resolver o ponto na segunda ou terceira bola. Inclusive o João, a maioria dos jogos que ele está perdendo, o adversário entende que ele não pode tomar o winner do João. Então ele vai ficar jogando bola do outro lado, joga bola alta, joga bola com spin, para forçar o erro do João. Todo jogo do João Fonseca passa pelos golpes dele. Então se ele tiver bem num dia bom, ele ganha de qualquer um. E se ele tiver num dia ruim e o adversário conseguir enxergar, ele pode perder de um cara que é muito pior tecnicamente dele. E isso se passa muito pela paciência no jogo, né? A gente fala que às vezes o João parece um pouco ansioso, ele quer decidir rápido, ele quer dar o winner em cima da linha, e às vezes não é necessário. Às vezes você jogar com mais spin, com bolas mais profundas, com bolas mais altas, você entender ali taticamente como que o adversário está se comportando, às vezes você ganha o jogo sem precisar dar os melhores winners do mundo, né? Então, isso com certeza absoluta é uma questão da idade também, né? A partir do momento que você vai ficando mais maduro, você vai entendendo melhor o jogo, né? Estrategicamente falando, e aí você consegue trocar bolas com, assim, pontos com 20 trocas de bola, 15 trocas de bola, não necessariamente se desgastando tanto, né? Porque você vai estar comandando o ponto, mas com paciência. Então esse é o item número 5. E agora a gente vai para o item bônus, que separamos aqui, psicólogo na equipe. Ah, o João tem problema de depressão? Não, não tem nada a ver. Inclusive, isso é um preconceito que tem não só dentro do esporte, mas fora do esporte também. Hoje, os grandes atletas do mundo, de todos os esportes, eles têm psicólogos para ajudarem nesse momento. O João ele deu uma entrevista recentemente, ele foi perguntado sobre essa questão do psicólogo, e ele deu uma resposta que eu acho que é até natural da idade dele. Eu vou até ler aqui, abrindo aspas, para a resposta do João. Ele fala o seguinte: eu não tenho psicólogo. É uma coisa que já tentei fazer, mas não funcionou, não gostei. Penso sim em fazer no futuro, mas agora não quero. Pode ser que faça se necessitar, mas agora não. Depois ele completa: creio que tenho uma cabeça boa para perceber o que está acontecendo no exterior. Sei que na minha carreira as coisas passaram muito rápido no juvenil, meu primeiro ano no profissional, agora top 100, mas creio que consigo passar muito bem, que preciso crescer, ter maturidade, ser humilde, trabalhar duro para crescer cada vez mais. Falo muito com meu pai, com meu treinador, amigos também. Então é aquela coisa, né? Todo mundo fala assim, não preciso de psicólogo, mas o psicólogo e esse trabalho, né?
Ele é muito importante em todos os aspectos da vida, principalmente no tênis, que é um esporte totalmente mental, né? Assim, nossa, eu acho que 70% do jogo é cabeça. Então, fica aí somente um ponto que talvez não precise ser lá na frente. Talvez você tendo esse acompanhamento agora vai ajudar muito nesses momentos. A gente vê diversos exemplos em vários esportes aí de jogadores que falavam, putz, eu tinha até um pouco de preconceito, não gostava muito e tal, achava que não tinha necessidade, mas depois que eu fiz, nossa, mudou o meu jeito de jogar, mudou a minha vida, todos falam isso. Então, é um ponto bônus porque a gente entende que não é algo relacionado ao jogo do João, mas que pode ser implementado aí na carreira do jovem brasileiro. E eu vou querer saber a sua opinião, se você concorda com esses pontos aí que a gente falou, se você acha que tem mais coisas, se você discorda de algum ponto, escreva aí nos comentários, dê o seu parecer. Eu acho que é um vídeo até oportuno pelo momento que muita gente, né? Muita gente não, mas algumas pessoas estão criticando, falando, ele tá muito ansioso, ele tá perdendo o jogo no mental. Então talvez seja uma hora interessante pra gente fazer uma análise, afinal, estamos falando de um garoto de 18 anos que tem um potencial de ídolo geracional gigantesco, mas que, obviamente, como toda joia, precisa ser lapidado. Né? Grandes jogadores de vários esportes do mundo tiveram que ser lapidados e com o João não vai ser diferente. Ele não vai chegar com 18 anos e sair ganhando Grand Slam, ganhando Masters 1000. Não é por aí, não é assim que o tênis funciona. Então deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu queria agradecer, temos um novo membro, cara, que é o André. Ele entrou no vídeo, entrou como membro após o vídeo de ontem. Eu vou tentar pegar aqui o sobrenome dele. Temos 5 membros agora no canal, então é muito importante a ajuda de vocês nesse momento. Os membros aqui do canal, eles têm um grupo exclusivo no WhatsApp, né, de discussão com a gente, comigo, com o Renato, que é o outro sócio do canal, e também tem acesso a conteúdos exclusivos, notícias exclusivas. Então, se você quiser dar essa moral aí pra gente virar membro por um valor simbólico aí, acho que não dá R$5, se eu não me engano, você pode participar e virar membro do canal e ajudar a gente nessa caminhada, que estamos aqui não para ficarmos ricos, né? Estamos aqui para produzir conteúdo e falar sobre tênis, que é muito importante. É o André Verdiano. André Verdiano, um abraço pro André aí e abraço pros outros membros, né, nossos do canal, que são muito importantes, que tem o Renato Rios, o Manuel Amorim, o Sidney MV e o Ronaldão Spranger, certo? Um grande abraço a todos, espero que tenham gostado do conteúdo. Semana que vem tem Roma e falaremos bastante aí a partir de segunda-feira sobre chaveamento, torneio e tudo mais, certo? Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e até mais.